Pessoal do Projeto Motor, estou aqui com o Roberto Ricosti, da Pirelli. Ele vai explicar para a gente está aqui com o pneu de Stock Car, o Slick e o de chuva. Ele vai explicar para a gente o que é um pneu de corrida. Ricosti, a gente tem aqui o pneu médio, né, o DMA da Pirelli, da Stock Car. Explica para a gente como é feita a construção num pneu de corrida de seco, o Slick. Perfeito. Eu acho que para todo mundo ficar claro, para todo mundo entender exatamente como é que é feito um pneu, é legal a gente fazer algumas semelhanças, trazer algumas semelhanças com o pneu de rua normal, né? Como construção, ele é um pneu, como aspecto construtivo, é um aspecto construtivo praticamente igual. O que vai diferenciar aí, no caso, são a estrutura, sim, os materiais que são utilizados, são materiais mais nobres, com maior resistência, tem toda uma situação dentro do pneu que difere ele dos pneus de rua, mas acho que o mais importante dizer é o composto da banda de rodagem. Esse é o principal diferencial, né? Que é um composto específico para situação de pista, situação de corrida, né? Normalmente um pneu de competição, você está procurando o quê? Você está procurando aderência, você está procurando resistência, você está procurando vira-tempo. Então você tem poucas vozes que você precisa atingir como target, tá? Já em relação a um pneu de rua, os targets são bem diferentes e diversificados até pela aplicação que é feita, né? Então você tem resistência ao rolamento, frenagem no molhado, frenagem no seco, comportamento no seco, comportamento no molhado, que são outras características que um pneu de rua necessita ter, tá? Então vamos lá, construção do pneu, vai começar a fazer o pneu lá na fábrica. O que você tem aqui dentro que vai subindo até a borracha lá em cima? Perfeito, aqui nós temos várias etapas, né? vários processos até chegar à parte externa do pneu, vamos dizer assim, né? Então você tem várias camadas aqui, nós podemos começar pela região dos frisos, a parte têxtil, a parte metálica, nylon, alguns usam materiais mais nobres como Kevlar, e até chegar à parte mais externa aqui, que é a banda de rodagem, o composto da banda de rodagem. Importante dizer que cada região do pneu tem um composto diferenciado, tem uma estrutura diferenciada para atender à exigência daquela região do pneu. O que, por exemplo, vamos dizer assim, essa parte interna, o quanto que ela influencia no desempenho ou no desgaste do pneu? Porque a gente escuta muito, principalmente na Fórmula 1, aquela questão de tem superaquecimento, aí o pessoal colocou lá a parte de Kevlar, aí tira porque teve equipe que reclamou. Dentro então dessa parte estrutural que a gente chama, o quanto que ela influencia no pneu? Normalmente a parte estrutural, você tem possibilidade de fazer algumas alterações, normalmente para acertar o handling do carro, né? Normalmente você faz algo bem específico para aquele automóvel ou para aquela categoria, falando de pneu de competição, né? E acho que o mais importante, né, falando de competição, seria o composto da banda de rodagem. Acho que esse é o principal, que na realidade é o que está ali em atrito com o chão, é o que vai transferir a potência do carro, do motor. Então a parte principal é o composto da banda de rodagem. O que faz um pneu ser mais macio, médio, duro? Qual o tipo de material que vocês colocam aqui? Que a gente fala borracha, né, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Para o pneu ter essa variação? Sim, na verdade é um composto, né? É um polímero que você faz as modificações ali, você tem vários ingredientes que você pode utilizar para diferenciar um composto do outro. Aí você, fazendo essas misturas, vamos dizer assim, você tem um composto mais duro, um composto menos duro e assim você tem os degraus de durabilidade, vamos dizer assim. A Pirelli está em várias categorias. Como é que você poderia ranquear assim, o estilo assim, do pneu, por exemplo, de Stock Car, um pneu de Fórmula 1, um pneu de Rally ou de Endurance? Como é que seria a característica de cada pneu? Sim, na realidade, assim, a característica vem de acordo com a aplicação do pneu. Então, vamos falar de pneu de Rally, por exemplo, ele tem um tipo de aplicação que ele vai precisar andar em condições mais severas, em condições de pedra, barro, ele vai ter que ter uma aplicação. É como se fosse um carro normal nosso, cada carro tem uma aplicação. Então, para competição não foge disso. É basicamente isso. Para pneus de corrida, por exemplo, pneu de pista, você tem uma aplicação diferenciada. Então, você desenvolve o pneu para aquela aplicação específica.
Mas onde que está a principal diferença? É na banda de rodagem? Tem diferenças na estrutura? Quando nós comparamos pneus de rally, por exemplo, um pneu de fórmula, um pneu de pista, asfalto, você tem aí, nesse caso, você tem diferenças estruturais mais gritantes, vamos dizer assim, umas diferenças maiores. Para pneu de pista, as diferenças não são tão grandes, você já tem uma construção pré-definida, vamos dizer assim, e para cada aplicação você faz uma modificação ou outra. Mas normalmente isso acontece o quê? Você vai fazer essa modificação na banda de rodagem. Esse é o principal ponto para aquela pista específica ou para aquela aplicação específica. Com exceção, tipo de composto que é feita a mistura aqui na banda de rodagem. Exatamente, principalmente na banda de rodagem. Aí, óbvio, né, falando em pneus de rally, que é um outro tipo de aplicação, você vai ter reforços na lateral do pneu, reforços internos, reforços estruturais, vamos dizer assim, mas é por conta da aplicação. O da Stock Car, como é que você classificaria, por exemplo, em relação de Fórmula 1? Qual que é a principal diferença que vocês buscam para um pneu de Stock Car em relação de Fórmula 1? Um pneu da Stock Car, ele é um pneu bastante complexo, mas ele não é tão complexo quanto o da Fórmula 1 devido à exigência da Fórmula 1. Então são mundos diferentes. Não daria nem para nós compararmos, apesar de ser competição, são mundos diferentes, são cargas aerodinâmicas diferentes, são veículos diferentes. Qual que é o target principal de uma e de outra, vamos dizer assim, né? E o que diferencia então esses pneus? Eu acredito que para a Fórmula 1 sempre tempo, não tenha dúvida, e durabilidade. E aqui não foge muito disso. Seria durabilidade e tempo, aderência. É basicamente o que se fala, o que é necessário no ambiente de competição. E de novo, a banda de rodagem é o principal. O composto é o principal. Se eu fosse elencar uma região do pneu, a banda de rodagem com certeza é a principal. Aí a gente tem aqui o pneu de chuva, que o pessoal também está acostumado a ver na Stock Car, na Fórmula 1, diversas categorias. Além de a gente estar acostumado a ver os frisos, né, que é para o desenho para tirar a água de baixo do pneu, mas quais são as principais diferenças em termos de construção de um pneu de chuva em relação ao pneu slick? Então, a diferença, novamente, né, vem sempre na região da banda de rodagem. Um pneu slick, ele é um pneu liso, né, como nós podemos ver aqui. Na verdade, ele é slick simplesmente para você ter uma área de contato na pista. Você quer transferir toda a potência do carro para aquela região do pneu. No pneu de chuva, por exemplo, você tem os desenhos da banda de rodagem, que ele tem uma das principais funções dele é o escoamento da água para esse tipo específico de pneu, tá? Que inclusive ele deve ser utilizado quando você está num ambiente, numa condição de bastante chuva, a pista tem que estar bastante molhada, ele tem bastante eficiência, só que é um pneu muito mais sensível. Além do desenho da banda de rodagem, ele tem um composto de rodagem muito mais específico, ele funciona num range de temperatura muito menor, entende? Então é um pneu que você deve ter bastante cuidado ao utilizar e sempre numa condição de pista bem úmida, né? Por que a gente sempre ouve também que se usar o pneu de chuva no seco, os pilotos até falam que ele arrepia, né? Exato. O que acontece com o pneu de chuva numa pista seca? Então, o pneu de chuva, que nem eu disse para você, a água é elemento refrigerante para o pneu, né? Além de tudo, você tem que escoá-la, mas ela ajuda a refrigerar o pneu. O composto da banda de rodagem de pneu de competição, de chuva, ele é um composto, vamos dizer assim, bastante mole, é um composto bem flexível. Isso te gera calor com o andar, com o movimento do pneu, com a dinâmica do pneu, ele vai gerar bastante calor. Então, por isso que a água é muito importante para você ter uma refrigeração dessa região. Entendeu? Se você utilizar esse composto, ou esse pneu, num ambiente que não seja tão molhado, tão úmido, ele vai sobreaquecer e vai formar o que nós chamamos de blister, né, que são as bolhas na região do pneu, ou ele vai arrepiar, como o pessoal normalmente diz aí fora. Maravilha, obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Obrigado. Então é isso, pessoal, os pneus da Stock Car aqui da Pirelli, fornecedora tanto aqui da categoria nacional como diversas categorias pelo mundo.